Boa tarde, pessoal. Já aqui esperando vocês para assistir nossa live de hoje com um querido amigo, Marcelo, artista plástico, Marcelo Bittencourt, um querido amigo que vamos ver o que ele tem a falar dessa nova empreitada dele. Ele que era do mercado publicitário, agora está investindo em arte, que sempre foi, né? Ele sempre foi um artista. Mas agora vocês vão saber um pouquinho mais dele. E estou muito feliz em estar aqui. Nós já estamos no segundo dia da segunda série de lives. E estou querendo muito que vocês todos estejam com a gente. Vai ser uma tarde muito bacana, junto com o Marcelo. Já estou com o meu cafezinho aqui esperando vocês. Quem já está na sala, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme vocês estarem aqui com a gente. 5 horas, a gente sempre está fazendo as nossas lives. Ele chegou. E agora a gente vai conversar com o Marcelo. Marcelo já está aí. Chegou! Oi, Marcelo! Tudo bom? Seja muito bem-vindo! Obrigado, obrigado. Estou Ele ajustando aqui a parafernália para poder enquadrar direitinho aqui. Tudo bom? Isso que Boa eu ia te tarde. falar. Você ficar um pouquinho mais para cá. Isso, foi. É que essa organização, né? É, tentei arrumar aqui profissional da área, não pode deixar furo, né? Claro! Para fazer Seja um muito brinde. bem-vindo. Cadê nosso café? Tintim, isso, tintim. Olha, assinado, quem assinou o design da minha... É o próprio Marcelo Bittencourt, que assinou esse design maravilhoso da canequinha que todos os meus convidados recebem. Ele não podia ficar fora, né? Recebeu a nossa canequinha. E aí, Não, Marcelo, tudo bem? tudo bom, tudo bem. Tenho Ele veio acompanhado tudo. frio para receber a gente, né? Desculpa, não entendi? Veio friozinho para receber a gente. Ah, maravilhoso, né? Se pudesse ser assim, eu adoro frio. Eu teria que ter nascido num país nórdico, assim, eu adoro, não sinto frio, estou achando o clima ideal. Queria te Não, agradecer. e ainda mais que a gente tá dentro de casa, né? Com a gente com um Ah, cafezinho, combina demais, né? não, com certeza. Assim, no fundo, eu gosto de todas as estações. Eu acho que tem coisas boas para se fazer no frio e no calor. Mas, particularmente, eu acho que o frio é melhor. Tem mais Não, o frio. e ficar em casa, como a gente está sendo hoje em dia obrigado a ficar, né? Eu prefiro. Eu prefiro um Ah, bem frio. mais gostoso, né? Eu sempre É, falava, quando chovia, eu falava, estudar é tão bom quando chove. Quando tem sol, a gente dá vontade de ir pra praia, dá vontade, né? De fazer coisas. exatamente. Mas vamos Apesar, lá. Eu acho que o apesar pessoal de. já está aí, mas Uhum. que horas são? Faltam 5 minutos? Faltam Ah, 5 minutos. eu sei. Eu, em respeito às pessoas, eu tenho que esperar mais uns 5 minutos. Só vamos Tá, conversando aqui, ô Marcelo, e a gente vamos. espera para eu já posso ler, eu acho que o seu perfil, não poderia? Pode. Tudo aí é verdade? Então vamos. Vamos lá. Olha, é um prazer enorme, primeiro de tudo, recebê-lo, receber o Marcelo aqui. O Marcelo é um queridão, foi meu contemporâneo no colégio. Ele é um pouquinho mais novo que eu, hein? Mas a gente foi contemporâneo no Mas não Salesiano, a gente parece, é não de uma parece, turma não parece. grande. O quê? Não parece, parece que eu sou seu veterano. Ah, mas nós somos Contemporâneos, contemporâneos. contemporâneos, né? Verdade. Nós estudamos na mesma época, no mesmo colégio. Exatamente. Então, o que eu queria falar que é um queridão, muito bom eu estar aqui com ele hoje e quero que nossos amigos estejam aí assistindo também para ver nós dois que estavam lá no Salesiano, nos anos 70, 80, agora aqui junto, né? Então, vamos lá.
o perfil do Marcelo. Marcelo, nascido em uma família de pintores, dentre eles, um dos maiores pintores brasileiros, Antônio Parreiras, que deu o nome ao nosso museu aqui maravilhoso de Niterói. Marcelo, ainda jovem, ingressou em uma escola de pintura, onde deixou clara a sua vocação. Mais tarde, na universidade, formou-se em design gráfico, ingressando em seguida no mercado publicitário, onde durante 30 anos expressou sua arte na criação de peças de propaganda. Em 2018, se mudou para a Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, onde expôs suas obras com temas locais, alcançando grande aceitação, principalmente do público estrangeiro. Empolgado e feliz com este resultado, voltou ao Rio no fim de 2019 e vem desde então mesclando sua atividade de publicidade em home office com a pintura. Um processo transitório que vem cada vez mais o encaminhamento de forma definitiva à pintura profissional e ao universo da arte. Então, é muito interessante essa sua trajetória, Marcelo, que eu acho que todo o seu trabalho é de arte, em cima de arte, né? Não deixa de ser. Mas essa artes plásticas agora, especialmente profissionalmente, né? Então, vamos agora saber um pouquinho. Essa sua vocação para a arte é algo que sempre esteve presente em sua vida? Conte um pouco sobre a sua relação com a arte. Sempre teve presente por conta do que você falou, porque nascido numa família, não foi só o Antônio Parreiras, tem o Edgar Parreiras, o Daqui Parreiras, hoje em dia eu tenho primos que pintam, o Eduardo Ari Parreiras é um deles, são estilos diferentes, mas assim, eu acho que no sangue tem muita arte. Você falou uma coisa aí, minhas obras ainda estão expostas em Pipa. Eu tenho lá o restaurante. Ainda estão expostas. Porque eu pensei que tivesse exposto. Não, ainda estão lá. Ainda estão lá. Eu estou meio lá e meio aqui, né? Mas enfim. Que legal, não sabia. Bom. Essa história, Cacau, com relação à arte, assim, é engraçado, que meus avós paternos, eles sempre comentavam uma coisa, eu com menos de 1 ano de idade, eu nem engatinhava. Eles me botavam numa esteirinha no chão da casa deles e tinha em volta da esteira um tapete com arabescos. Eles contam que eu rastejava e ficava com o dedinho. Então, eu acho assim... Exatamente, né? Isso somado a essa expectativa de sangue Parreiras, que na família parecia até aquelas coisas bíblicas, né? Estão esperando o Messias, não que eu seja, mas sempre há uma expectativa que alguém na família cambie um pouco para esse lado, que foi tão bem representado pelo meu tio bisavô, que é o Antônio Parreiras, né? Então, assim, sempre teve presente. Eu sou, assim, originariamente de uma família toda de engenheiros, né? Então era meio que um ET. Meu pai engenheiro, meu avô engenheiro, meu irmão mais velho era engenheiro, meus primos da faixa etária iguais, tudo engenheiro, e eu lá maluco, meio que perdido, sem saber o que fazer, somando isso. O artista da família. Então acabei cambando para o lado da arquitetura, não é? Então eu cursei arquitetura, e de lá para cá eu não quero atropelar, senão eu vou falar aqui o tempo todo, você não vai conseguir perguntar. Mas você fez arquitetura? Eu fiz arquitetura 3 anos, e aí depois... Aí você ingressou no outro. É uma história assim, o que acontece? Eu quando fiz arquitetura, comecei em 81, logo depois meu irmão mais velho fazia engenharia, já trabalhava na área de offshore. Então, ele me abriu, assim, me botou uma cenourinha de eu trabalhar na área de offshore, eu acabei ingressando, e como exigia muito de eu viajar, eu acabei trancando minha faculdade no 3º ano de arquitetura, e só vim depois a concluir como designer, 5 anos depois, eu, enfim, já casado, com 2 filhas pequenas. Eu faço tudo do jeito difícil, Cacau. O normal é você pegar, fazer a faculdade, né? Não, eu casei, tive filho, fiz a faculdade, no final deu certo, mas foi trabalhoso. Então, assim, depois desse período eu trabalhando, viajando muito, eu vi a necessidade de ter um diploma de nível superior, até para poder crescer nessa área de projeto. Então eu fui para desenho industrial, porque eu trabalhava nessa época, o petróleo, não sei se vocês lembram, o Brasil estava fervendo, o negócio de águas profundas, deep water, diverless, sistemas automatizados, eu estava nessa área. Então, assim, eu tinha que estar com um diploma para poder crescer, e foi o que eu fiz.
Então eu voltei para uma faculdade de desenho industrial. Só que, como é que é a coisa, né? Os 3 primeiros semestres da faculdade são comuns à parte de design gráfico e a de produto. E com a crise que veio nos anos 90 da área de petróleo, eu me vi assim, entre a cruz e a espada, o que eu vou fazer? Porque houve uma crise muito severa. E nesse momento eu já estava lá de olho naqueles amigos meus que estavam de olho em estágio. Para mim era tudo outro mundo, DPZ, MPM, né? Washington Oliveto, W Brasil, para mim era uma coisa. E aí nesse momento eu falei, gente, eu sou publicitário, eu sempre fui. Então, a partir desse momento, eu encaminhei a minha trajetória profissional. Foi um período difícil, transitório, eu já tinha uma vida estabelecida, contando com os proventos que vinham da área de offshore, eu já estava, enfim, no nível bom, mas, assim, não me arrependo de nada, porque foi no momento certo, e aí se passaram 30 anos, né? E, na verdade, até hoje. 30 anos trabalhando dentro de agência, fui dono de agência. Olha, 30 anos não, tá? Fala 20. Não me Você já põe falou nesse que a gente. negócio, não. 20. Mas você falou que nós somos contemporâneos dos salesianos nos anos 70, entregou? Agora não tem mais jeito. Tem mais jeito. Dá certinho. Eu acho que você já falou tudo que você queria falar, né? Uhum. Sempre foi artista. Não, é aquilo que eu te falo, assim, você me conhece, assim, deixou falar. Quantas horas de live a gente tem? 1 hora. 1 hora. Vou tentar resumir um pouco essa história toda. Tá, vamos Tá, lá. vamos lá. Conte um pouco de sua formação e trajetória como design gráfico no mercado de publicidade. Pois é, eu estava até já entrando meio que nesse assunto. Você já estava entrando nisso, né? Exatamente. O que acontece, assim, houve uma coisa que eu acho muito interessante, assim, na minha definição profissional, é que eu, como arquiteto, eu cheguei a projetar 3 casas. Meu pai era engenheiro, calculista, então, exatamente, nem formado ainda. Nem formado, Mas mas você já estava estagiando. ele assinava, exatamente, eu estagiava no escritório dele, isso antes de ir para a área de offshore. Então, isso me deixou assim, não há uma crítica nem nada, é uma constatação, porque eu sentia uma frustração, porque a arquitetura é um processo lento. Você pega, demora às vezes meses projetando uma casa, e no final tem, assim, você tem que atender as necessidades do cliente, isso é briefing, é normal, em publicidade é igual. Só que tem muito tempo para o cliente mexer. Então você pega, 6 meses depois a casa sai adequada às necessidades do cliente, dentro do que você acredita que seja bom esteticamente no funcionamento. Na última hora, aquele blindex que você projetou vira uma esquadria de alumínio. Isso me deixava louco. Então, assim, eu vi que no design e na publicidade, esse gap, esse tempo de mudança é de um dia para o outro. Então eu me realizei muito mais como criador. Uma noite muda tudo. E muitas noites, né? Porque publicidade, a gente sabe, não é lenda, a gente começa a trabalhar às 5 da tarde, né? Porque antes disso o cliente está pedindo, o atendimento está pegando, vendo o que é, o que não é, chega na criação nesse horário. Então foram muitas noites felizes, porque no fundo, é essa realização que a gente busca. Então na publicidade, você cria hoje, amanhã está no jornal. Amanhã está na banca, né? E uma casa é 1 ano para sair com as quadrilhas de alumínio. É isso aí. Então, ainda por cima, você planeja uma coisa, eles fazem outra, e você fica com uma pena danada. Assim, é claro que na publicidade, é uma coisa também que depois eu vou botar um asterisco aí, que eu vou voltar nisso, você tem que atender as necessidades de cada público. Eu tive agência que vendia desde sabão português, sabão Ruth, até Land Rover. Então você tem que aprender a adequar o seu discurso a todos esses universos. Então, assim, você tem que atender. Não é que o cara vai chegar lá e vou criar do jeito que eu não. Existe um discurso apropriado para cada produto ou serviço e seu público. Então, isso é um aspecto, botei um asterisco aí que depois eu vou falar, porque eu percebi isso e durante 30 anos eu aprendi a ser assim, e na hora de virar artista, isso dá uma travada. Mas eu falo isso mais na frente, porque eu acho que a gente vai chegar num ponto aí adequado. Aí, a decisão de investir em uma carreira artística foi somente uma escolha ou você viu uma oportunidade mais promissora? Assim, eu sempre entendi o seguinte, essa área de criação, ela é igual ao modelo fotográfico, modelo de passarela, é igual ao é igual cavalo de corrida. Eu não vou ter fôlego, ser um criador
e acompanhar o ritmo do que a sociedade precisa, a gente envelhece um pouco. Então, sempre tive isso muito claro, apesar de até hoje estar trabalhando. Então, eu sempre procurei ter um backup. Eu sempre quis continuar trabalhando até o dia que eu pudesse. E a arte, tem um meio... Eu vou te contar assim, o que aconteceu? A publicidade passou por um revés muito grande, 10, 15 anos atrás, por conta das verbas de publicidade, por causa da internet, que barateou muito. E nós, em agências, éramos meio garçons, né? A gente trabalhava com 10, 15% da verba do cliente. Como essas verbas despencaram e manteve essa indexação, os faturamentos de agência caíram muito, né? Então, isso foi um problema Não, e sério. além de todas as agências quase ficarem com uma só matriz em São Paulo, né? E de repente, às vezes, o Rio ter fechado, né? Em muitas, né? Ah, com certeza. As grandes fecharam suas matrizes, enxugaram muito. Eu cheguei a trabalhar em agência com 200, 300 pessoas, que hoje estão com 30. Então, o perfil, isso, sabe, não é culpa de ninguém. Até o Washington Oliveto, ele tem um vídeo que ele postou outro dia que é muito interessante. O que se vendia antes era a criação. Era indexado o valor da verba, os 10, 15% para se remunerar a agência, mas assim, tem que desindexar. Hoje você tem que cobrar a criação. Ela não perdeu o valor, ela não deixou de ser importante. Mas até que isso aconteça, e já vem acontecendo, hoje você tem outros sistemas de remuneração, mas deu um downgrade grande na parte de verbas e faturamento. Isso levou a minha acelerada. Quando eu percebi isso, eu comecei a optar em fazer home office. A mesma internet que me prejudicou no sentido da mídia ficar barata, me Me ajudou muito. ajudou. E aí eu comecei a transferir, eu tenho muitos contatos, eu tinha clientes, trabalho até hoje para algumas agências, então eu consegui trabalhar em home office. E para quem trabalha no Rio e mora em Niterói, isso significa 3 horas a mais no seu dia. O que eu vou Verdade. fazer com esse tempo extra? Na ocasião, eu tinha um grande amigo até hoje, o Bruno Perpétuo, que estava já na publicidade, a gente vivia conversando sobre mercado de arte. Vamos investir em arte e tal. Quando sobrou esse tempo, a gente começou a frequentar e eu comecei a investir. É engraçado esse caminho, Cacau, que eu comecei a comprar e vender arte, porque é um mercado super interessante, as pessoas não conhecem. Mas nesse processo a gente percebia que para poder rentabilizar, assim, você vai a leilões de compra e de venda. Aqueles de compra são peças que estão, às vezes, precisando de uma restauração, de um trabalho, e compram, pagavam o restaurador para passar adiante num outro leilão de venda. Eu falei, gente, restauração eu tenho que aprender. Me inscrevi num curso 1 ano e meio na Santa Legal. Úrsula, virei restaurador de arte. 1 ano e meio, professora Josi Moraes, sensacional, uma mestra. E nesse processo, eu já tinha uma pressão minha e da família. Minhas filhas já tinham me dado uma letra de pintura, tinta. Pai, pinta, pinta. A minha família sempre achou que eu era pintor, porque minha mãe falava que eu era pintor a vida inteira para todo mundo. E era aquela cobrança parreiras, né? Tem que pintar, tem que pintar. Quando eu me vi com o material de restauração, que é o mesmo, falei, gente, eu vou começar a pintar. E aí é o asterisco que eu coloquei lá atrás. Você, como publicitário, você fica sentado esperando um briefing. Olha, você tem que criar, tem que fazer uma arte para atender esse propósito. Na hora que eu me vi na frente de uma tela branca, cadê o briefing? Quem é que ia passar? O que eu pinto? A gente que está acostumado a meio que se corromper atendendo a vários universos estéticos. Como é que faz isso? Então, eu fiquei um bom tempo olhando para telas brancas. E aí, uma hora me instalou o seguinte, assim como na publicidade, com o advento da informática, eu comecei a trabalhar naquilo bem cedo, para adquirir a técnica, aprender a manusear os softwares e tudo, para depois começar a aplicar o que a gente usa até hoje, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, nesse momento, o Parreiras falou mais alto. Falei, eu vou começar a pintar o que eu gosto. Porque eu fui criado numa casa que O tinha briefing é parreira. seu, né? O briefing é seu. Eu falei, eu vou me brifar para adquirir técnica dos materiais. Depois, eu como publicitário, vou pegar e criar, de repente, uma linguagem, os temas novos, o que for. E nisso já se vão 8 anos e eu estou fazendo o que eu gosto, que é paisagem de Niterói, que é Não, assim... e por coincidência, a parte realista muito parecida com
Parecida não, igual, né, o Antônio Parreira, né? Assim, eu acho que eu tenho, assim, realmente um olhar, como eles chamam o Grupo Green, né? Que eram os pintores aqui de Niterói. Porque aqui, gente, nascendo em Niterói, quem é daqui, desculpa quem está de fora ouvindo aí, não tem como você não querer ou fotografar ou pintar. Porque realmente é uma região linda. Assim, eu sou Maravilhosa. apaixonado pelos tons das pedras, pela cor Não, da a água. nossa orla é fora de... É sensacional. Então, assim, eu comecei nessa história pensando em adquirir técnica. E falei, eu vou pintar o que eu gosto de ver. Né? Eu ficava na casa das minhas tias olhando os quadros do Parreira, do Edgar. Falava, gente, assim, um dia eu ainda vou pintar. Um dia... Então, assim, foi Muito muito bom. legal isso. Essa escola realista, ela tá em mim. E mesmo que um dia eu venha a migrar, eu acho que vai ser por causa dos temas, porque a técnica realista eu não vou abandonar. Ou seja, eu posso começar a pintar elefante rosa, mas eu já tenho a técnica. Mas isso em mim é uma coisa muito séria. Eu tenho que sentir isso fluir naturalmente. Eu não quero me obrigar a ser diferente do que eu estou fazendo hoje. Eu estou feliz A pintando o que eu realista é a sua praia, por enquanto, é a né? minha praia e eu quero que isso seja de uma um grande problema de quem trabalha com arte, e eu fiz história da arte na arquitetura, depois no desenho industrial, trabalhei com arte, assim, é uma coisa que eu invejo nos pintores da antiguidade. Eles não tinham referencial, eles pintavam genuinamente o que eles estavam sentindo, os estilos que nasceram eram genuínos. Hoje, a gente tem que se manter muito distanciado para realmente ir em algo novo. Né? É normal. A gente, Informação em cima da aquela gente. velha história, né? Em publicidade nada se cria, tudo se transforma. Não só na publicidade, né? Na criação você já viu muita coisa. Aqueles caras antigamente, eu sou apaixonado, porque além deles estarem criando realmente a partir de poucas referências, né? É por isso que você encontra, às vezes, coisas que eram até contemporâneas, mas com linguagens diferentes, porque eles não se viam, não se conheciam. Hoje a gente bota todo mundo numa enciclopédia, faz um curso de arte e bota, mas não, eles não se conheciam. Até contemporâneos. Van Gogh morava na Holanda, o que acontecia de impressionismo em Paris, ele não sabia, só porque o irmão Theo dele, dos diários de Theo, falava. Então isso é uma preciosidade que a gente perdeu. Então, hoje em dia, eu procuro muito não me deixar influenciar. Eu não Por quero estar outras referências. eu não quero ter tendências, eu quero que isso aconteça de uma maneira de dentro para fora, não do que vem de fora. Naturalmente, né? Mas Eu, no às vezes. momento você está numa trip Oi? realista. Você está numa trip Totalmente, agora, uma totalmente. vibe, Eu trip, gosto de qualquer coisa. pintar. Realista. Céu, é nuvem, é onda, areia, pedrinha, adoro. É o que eu realmente gosto de fazer. O legal é que isso, arte, é sempre uma coisa muito gostosa. E você já trabalhava criando, então você está continuando, só que o brief é seu. Aí É, isso que é a diferença, né? é o que eu sempre brinco, assim, se algum dia eu pirar, cortar a orelha e Ai, começar a coisa fazer horrível. uma arte diferente, vai ser genuíno. Entendeu? É claro que a gente não consegue ter esse domínio, mas eu procuro me purificar e não estar absorvendo tantas influências para poder ter uma lenda, né? Que a gente fala do artista um dia, lá no futuro, quando os escafandristas, como fala Chico Buarque, vierem revirar a nossa cultura e ver assim, gente, esse cara aqui, ele teve uma lenda que é coerente, não é? Tem Tentou não uma se linha de contaminar. trabalho, né? Veja bem, eu não tenho nada contra o que está acontecendo. Eu só procuro não me contaminar tanto. Eu adoro o que eu vejo. Eu sou fã de inúmeros artistas contemporâneos, amigo, bato palma, mas eu não sinto em mim aquele estilo. Eu só admiro. Então a gente tem que tentar se distanciar e não se contaminar, para Não, e tentar ser também a ser gente. coerente com o sentimento. Eu Exatamente. acho que é legal isso. E ainda Exatamente. mais é uma coisa de família. Eu acho que isso está no seu sangue. É. Agora vamos ver. Hoje em dia, como você administra esse duo de pintor e design gráfico na área de publicidade? Olha, é muito fácil, porque, na verdade, eu sou um cara muito organizado. As pessoas pensam assim, o cara é artista, é publicitário, é doidão. Olha, eu vou te falar, quem é doidão e tentou trabalhar, pelo menos na publicidade, não ficou. A gente na publicidade aprende a ter uma organização porque a gente tem prazo, e Tudo prazo tem prazo. sério. Tem o Então, deadline, né? Deadline. são duas coisas que eu aprendi, organização e responsabilidade. Então, quando eu hoje em dia tenho um computador na minha frente,
que tem todo aqui, ó. Eu tenho todo o ferramental que eu preciso. Isso aqui é uma agência. Eu escrevo também, faço texto, não Ah, sou redator, mas eu totalmente. escrevo. Eu crio aqui tudo. Do lado, eu tenho minha maleta de pintura. Então, para mim, essa coisa da transição para. Você falou, né, em home office, foi uma coisa muito natural. Eu consigo conviver, eu não preciso de muito espaço, eu tenho um espaço pequeno, sou organizado. O que, assim, manda muito em mim é a luz do dia. Então, por exemplo, 9 horas da manhã, as agências estão passando briefing de trabalho para mim. Eu olho no meu WhatsApp, não tem nada, eu vou pintar, porque eu adoro pintar na parte da manhã. É a única coisa que me amarra. E aí, quando entra no meio do processo algum pedido, raramente para aquele momento, eu consigo administrar isso para o horário da tarde. Então, assim, eu acho que existe uma compatibilidade total, né? E a questão do home office, e principalmente quando eu estava em Pipa, eu brincava, eu trabalhava na ocasião para 3 agências. Gente, é a mesma coisa, porque hoje você trabalha muito em home office. A única diferença é que talvez na festa de Natal eu não esteja aí no Rio, porque é onde realmente as pessoas... Eu estava, porque eu vim para cá em novembro e teve uma das agências que eu trabalho, a N Possibilidades, e a festa de final de ano foi sensacional, porque foi num lugar chamado... Porque todo mundo nessa agência é uma hub, todo mundo trabalha em casa. E a festa foi num barzinho ali em Botafogo chamado Cloud. Cloud de nuvem, porque eles são também como é que se diz? Um local de trabalho, né? Eu esqueci agora o termo em inglês. Então, Ah, assim, foi... Isso, um cowork. Então, eles são um restaurante, bar e cowork. Então, foi no lugar ideal para esse grupo que só se vê na festa de Natal. É a muito única coisa que eu legal. falo assim. É. Então, assim, não teve problema nenhum, Cacau. Foi super tranquilo, me adaptei bem, estou feliz, consigo administrar bem os meus Muito bacana. prazos. E para mim, assim, encomenda de quadro é sério. Outro dia eu fiz um quadro para Laura, uma cliente minha aqui, da Prainha de Piratininga, um quadro. Ela até brincou no final: nossa, você prometeu os prazos e cumpriu tudo. Eu falei: é a minha porção publicitária, é a minha Que porção, dá mas essa coisa da continua, responsabilidade. ele continua Que igual. bom. Ah, então tranquilo, né? Agora, quais os reflexos você acredita que a pandemia trará para a arte no mundo e, em especial, nas artes plásticas? Olha, Cacau, eu acho que a arte ela sempre procurou traduzir momentos em que havia alguma Históricos, coisa né, Couto? que acentuava, né? Assim, ela tentava refletir os momentos do que estava acontecendo. É um É espelho, né? inegável, exatamente. Então, assim, eu vejo muitas pessoas perguntando em relação à pandemia, como houve guerra, como houve momentos, por exemplo, na época do Renascimento, havia um momento em que o feudalismo estava deixando de ser importante e estava aparecendo um pouco do capitalismo. Essa sensação de poder comerciar sem depender de ninguém, essa liberdade gerou o Renascimento, as ideias, aquilo tudo, né? O Iluminismo, a mesma coisa, né? Foi um momento em que o Iluminismo ele é considerado o século da luz, né? Por causa dessa coisa da exposição. Então, assim, eu vejo que a arte ela está se adaptando e significando o que acontece ao entorno das pessoas o tempo todo. Então, a pandemia, com certeza, a gente já está vendo hoje em dia, na internet, principalmente, que dá uma agilidade danada, assim, o que está acontecendo nos memes, né, nos posts, as críticas políticas e Totalmente, é. as preocupações em relação à pandemia, a gente, às vezes, a arte acontece e a gente não percebe no momento. Daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar: caramba, houve um período com uma criatividade que gerou um discurso que pode ser considerado. Dessa maneira, a gente só vê depois, né, de longe, né? Então, assim, e eu não vejo só as coisas ruins. Assim, recentemente, eu me lembro, assim, por exemplo, a fotografia, lá no final do século retrasado, quando ela apareceu, ela meio que foi o que aconteceu comigo com a internet. Ela desempregou muita gente. Porque o pintor, naquela época, o que que era? Ele retratava o dia a Era um dia. retratista, era um Tanto é retratista que havia uma da indústria, havia um época, guia. né? Exatamente, haviam guildas, associações de pintores, que às vezes um senhor feudal, um nobre, queria ser conhecido na região, mandava pintar 50, 100, 200 retratos dele. Não era um pintor que pintava, era uma coisa industrializada. E de paisagens também, para pintar as posses dele, o castelo, a casa, era a forma como essas pessoas tinham E a de botar fotografia, né, roubou um a pouco. memória. Com a fotografia isso se perdeu.
É uma coisa ruim? Se eu tivesse na época com uma guilda, eu ia ficar chateado, como eu fiquei quando eu tinha agência. Agora, por outro lado, abriu essas pessoas que já tinham técnica, porque assim, a origem da arte é meio que, desde a da pintura rupestre, foi evoluindo para poder retratar o que acontecia realmente. E chegou a níveis altíssimos. Né? Você tem uma qualidade pictórica, né, de representação altíssima. Nesse momento, a fotografia começou a competir. Então, alguns movimentos a partir disso, impressionismo, começaram a fugir um pouco a esse compromisso com a forma e com a luz, as pinceladas mais largas, e mais à frente, né, outros estilos que também começaram a querer Não, mas passar o que mais. você sente agora, assim? Agora, o que você está Pois é, sentindo? eu vou chegar lá, porque para mim, isso hoje, diretamente, como eu pinto arte realista, teoricamente eu vou continuar pintando o que está ali. Como eu falei, eu ainda não boto conceito nas minhas artes. Eu posso começar a mudar temas, começar a mudar enquadramentos. O que eu senti até agora, Cacau, é engraçado. Porque como a gente não está podendo sair muito, eu estou pintando em cima de fotografias. E eu estou recebendo muita fotografia. E as águas da nossa região clarearam. Então, se você pegar um quadro, Totalmente, isso mesmo. você pegar um quadro meu de 6 meses atrás e um de hoje, fala, cara, Marcelo pirou. É o que o escafandrista vai falar. Esse cara pirou, a água não é dessa cor. Mas na pandemia ficou. E outra coisa também que está acontecendo, os animais estão chegando muito mais, né? É, Então, por é. exemplo, as aves, é impressionante. A gente vai passeando aqui, eu vejo Aham, mais tartarugas, eu estou isso, vendo mais gaivotas. E isso é muito legal, Marcelo. Os animais estão mais da natureza agora. isso. Eu vou começar a botar umas araras no meu quadro. Porque é verdade. Arara aqui na região oceânica tem. Assim, e não é só os animais, assim, o reflexo que dá na luz, na cor das águas. Então, isso é uma coisa que me influenciou. É engraçado que eu não tinha percebido. Outro dia eu peguei, hoje eu montei uma exposição aqui pra gente, tem uns quadros aqui, ó. Depois, Ai, assim, que legal. o que acontece? Hoje em dia, como eu estou morando aqui em Niterói com a minha filha, eu não quero ocupar espaço. Eu não monto quadro, não Mas está você em moldura. podia mostrar para. Posso. Você vai Então, mostrar assim, depois? claro. E aí o que acontece? Esse reflexo foi muito assim forte. Falei, gente, eu estou pintando águas limpas, parecem carimbinhas. Mas é verdade. Parecem, não são, elas estão Parece assim. que não estão acontecendo isso. Então, e Realmente. assim, outros reflexos que, né, que a gente estava falando antes com relação a o que motiva a mudança na arte. Por exemplo, a foto digital. Hoje você tem uma gama enorme de pessoas que estão produzindo fotos de qualidade, então seus referenciais vão crescendo. A gente está passando por uma era em que a produção fotográfica está enorme. Outra coisa que me influenciou diretamente, eu mudei o formato das minhas telas. Por quê? Por causa do formato wide de televisão. Então, antes eram mais quadradas. Hoje eu estou trabalhando assim, uma coisa que eu percebi. Até porque eu pintando em Como você Pipa é uma mudou? Você mudou para cidade, quê? formatos mais horizontais de tela. Ah, Porque, tá. gente, hoje a nossa televisão daquele época do Salesiano eram mais quadradas. Hoje elas são mais alongadas. Então o nosso São horizonte mais visual planas, cresceu. assim, é mais Exatamente. realmente E mais foi uma coisa que horizontais. eu percebi que é uma coisa sutil, mas no futuro vão falar, ué, as pessoas estão mais horizontalizadas. E eu tive uma influência forte, porque em Pipa, eu quando comecei a pintar lá, eu fazia os quadros tradicionais, mais quadrados. Falei, gente, não está cabendo, porque lá é muito horizontal. Você tem aquelas praias com falésias. Totalmente. Você vê uma coisa. Então a gente começa a esticar. Outra coisa que me impressiona hoje, a gente está vendo cenas do Rio de Janeiro, do Brasil, em particular de Niterói, lindas, de ângulos que a gente nunca tinha visto. O que é isso? O drone. Então, assim, eu me sentia meio corrompido se eu tivesse que pintar uma imagem aérea de Niterói. Porque parecia que eu tinha que estar no helicóptero. Não, hoje em dia você tem essa tecnologia que está abrindo esse tipo de horizonte. Então, com o tempo, o pintor pintava de onde ele pudesse estar. Hoje não, ele pode pintar de onde o drone está, né, Isso seguindo aí. esses temas. Muito Então, assim, legal. são exemplos do que assim, vai acontecendo ao longo da história, Possibilidades, né, daqui para frente. não só de ruim, não só de pandemia, que vão mudando o olhar, vão mudando e eu estou falando isso aqui agora porque eu percebi em mim. Mas com certeza daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar para os dias de hoje e vai perceber outras coisas no discurso. E com certeza vai saber, porque hoje tudo explode na internet, a gente vê muita coisa, muita informação. Isso aí. Agora, como você analisa o mercado de arte realista
e os hábitos de consumo de arte do brasileiro. O que você acha? Como você analisa esse mercado que você mesmo está incluso, né, nele? Assim, o que eu percebo, Cacau? Eu, como falei, o tempo atrás que eu andei trabalhando com o mercado de arte, eu tive, assim, algumas viagens que eu fiz para pesquisar. Né? A gente chegou a organizar, eu e esse amigo, eu passei meio batido nesse capítulo, porque senão não vai caber no nosso tempo, mas eu tive a oportunidade de observar muito a reação das pessoas na Europa e Estados Unidos em relação ao consumo de arte. E eu ficava meio triste porque eu achava que lá fora havia um range maior. A pessoa lá fora, o jovem, ele consome não só arte contemporânea, mas também alguma coisa da arte mais realista, que se chama acadêmica, mas é um termo que não é correto, porque acadêmica é tudo que se ensina em academia, e se ensina arte moderna em academia. Então, é uma arte realista que lá fora se dá valor. E hoje eu estou muito feliz porque, assim, depois que eu resolvi profissionalizar, mais da metade dos meus clientes que me encomendam telas são pessoas jovens, são casais novos. Então eu estou muito otimista em relação a A enquanto, volta, né, das pessoas a gostarem enquanto eu do... não cortar a orelha e começar a fazer diferente minha obra, eu acho que tem espaço. Então, assim, fico feliz porque é uma coisa que a gente busca sempre o reconhecimento e que existe mercado, como eu falei lá atrás. Eu quero ter eu quando migrei para restauração e acabei para pintura, eu queria alguma coisa que fizesse com que minha longevidade profissional se estendesse. E a arte eu posso, até na cama do hospital, lá fazendo os desenhozinhos. Totalmente, totalmente. Então, Não tem eu quero, limite. é isso. Então, É assim, eu igual, quero, por exemplo, é só você estar andando e suas mãos bem que você é, pode pintar, né? E exatamente, como falo mesmo também, eu como cerimonialista, eu posso ficar até 80 anos. O arte, eu falo, porque quanto mais experiente, a cerimonialista pode fazer mais coisa, né? E é verdade, você, o artista, quanto mais ele vai tendo momentos diferentes, com experiências diferentes, né? E o nome verdade. também vai crescendo no mercado. Exatamente. E, assim, agora, claro que eu tenho a consciência que eu não posso. É aquela coisa do galho, né? O galho da publicidade está aqui. Eu estou hoje em dia em dois. Mas eu sei que esse da publicidade, os ventos, né, das modernidades todas, provavelmente vai ventar muito forte e eu vou ter que soltar. Então eu quero já estar mais, não só na pintura, mas como na restauração, que é um mercado que eu adoro A fazer, restauração é maravilhoso. é muito legal. Aqui em Eu Niterói a já gente tem fiz um restaurante, restaurações, assim, já aliás, usei outra pessoa para fazer restauração num quadro meu e sei ah, que é uma coisa maravilhosa, um trabalho lindo. E é muito exatamente, minucioso, né? Pouca gente sabe. exatamente. E assim, você é vizinha aí da sua casa dos maiores restauradores do Brasil, que é o Cláudio Valério Teixeira, que eu frequento, conheço ele, conheço o ateliê, tenho um amigo Milton Eulália, os filhos, são pessoas maravilhosas e é uma coisa que me dá muito prazer de estar lá com eles. Eu brinco sempre com ele, que você chega lá assim, tem cada coisa linda que ele tinha que comprar ingresso, né, para você ir lá visitar ele. Então, assim, eu fico tranquilo em relação a essa minha posicionamento em relação ao consumo de arte acadêmica e também a parte de restauração, né? Procuro cada vez mais estar me dedicando a isso, não Muito. é? E aí você estava querendo assim, eu fiz até uma pequena exposição aqui hoje de Eu quatro. queria que você, antes de eu perguntar a última, eu queria que você mostrasse suas obras para Assim, o passar pessoal que está rapidamente aqui. assistindo ver qual é o seu trabalho. Falar um pouquinho dele. Deixa eu tentar aqui iluminar. A minha luminária aqui está meio fraca, mas enfim, esse é Piratininga, Praia Vermelha. Tá aparecendo bem aí, Cacau? Eu não Tá, estou eu vendo. estou conseguindo ver. Ali embaixo você tem uma pedra de Itapuca. Tá lindo esse aí. Agora Esse a nossa baixo querida tá dando para ver. Itapara. Oi, peraí, um instantinho, só que tá Você podia balançando. focar um quadro todo inteiro. É. Então você vê que eles estão soltos, né? Porque hoje em dia, o que acontece? Eu pinto eles num suporte. Aqui, por exemplo, a vista do Parque da Cidade. Lindo. Né? Tem aqui um dos últimos que eu fiz. Hoje eu tirei tudo do varal e trouxe aqui para mostrar a vocês. Que é ali na Fortaleza de Santa Cruz. Tá certo? Então, assim, é isso, né? Hoje em dia eu pinto muito, eu tenho um suporte onde eu prendo
a tela e pinto. Depois que eu acabo, eu boto num varal para secar. Mas você com certeza vai entrar no Entre Artes, né? Aí depois você vai fazer a sua exposição. Ah, sim. Aliás, E assim, lá também no é começo. individual sua que você está batalhando aí, que eu sei que vai pintar tudo aí. Eu tenho até um papo aí que acho que eu já conversei com você de um projeto, né? Que é uma coisa que a pandemia atrasou um pouco, que é fazer. Agora vai ter que dar um tempo, mas ano que vem tudo vai ser concretizado. Que eu quero ver se eu pego assim um pouco o referencial do Grupo Green, porque é interessante, você vê tudo que eles pintaram, né, na época deles, e hoje está urbanizado, né, paisagens nossas que sofreram interferências urbanas e que eu venho pintando. Então, assim, não é um comparativo, é só para. O tema seria, não está muito bem fechado, é isso, né? As paisagens do Grupo Green hoje. Porque muito do que eu pinto, por exemplo, a gente viu ali Itapuca e outras paisagens que a gente já viu pintada por esses grandes nomes, né? Parreiras, Garcia Vasquez, Castanheto, Caron, que eram desse grupo e que eu sou fã. Então, assim, eu fico muito feliz, às vezes, de estar pintando um quadro de uma paisagem que eles pintaram. Mas hoje tem um poste, tem uma rua com asfalto, tem um ônibus passando. E isso pode ser um aspecto Já de. é outro momento, né? O momento É, é diferente. Não, e também agora nós temos toda uma intervenção, né, da mão do homem diferente, né, também, né? A intervenção que eu estou falando em obras, às vezes um isso, asfalto, exatamente. uma rua, né? Tudo isso. As interferências que a urbanização trouxe, né, para essa paisagem, que eu acho Muda que, tudo. como tema de exposição, objeto de análise, é bem interessante e eu vou ficar muito feliz, né, de Vai poder ser muito fazer. legal essa sua história. E, aliás, Cacau, eu lá no começo não te falei, eu queria te parabenizar, né, porque a sua iniciativa em relação às artes, não só no Entre Artes, está procurando sempre promover a arte aqui em Niterói, é muito bacana, tá? Parabéns. Ah, obrigada. E eu tenho a sua ajuda, né? É maravilhoso. Foi O que você precisar, você sabe que empresário pode que contar. criou tudo do Último Entre Artes, maravilhoso, e está dentro do nosso projeto, né? Você está com a gente nesse projeto do Entre Artes, que está todo realmente com o apoio do CHN, né? Que é o nosso parceiro, o nosso incentivador, e você faz parte desse projeto. Pena que a gente só teve uma edição esse ano, mas nós vamos ter outras edições. Agora vamos ver se a gente ainda tem uma esse ano. E Sim. duas vão passar para o ano que vem. Nós vamos ter que passar. Então, o que Tamo junto. acontece? O que é legal é a gente saber que a gente, eu, você, a Aninha Chique, que estudou junto, somos contemporâneos, estamos num projeto de arte juntos. Como a Aninha, curadora, você como designer do projeto todo, né? E muito bacana isso. A gente está junto outra vez, trazendo uma energia boa, né? Muito Exatamente. legal. Um dia, quando eu ver essa exposição, se seja no Entre Artes ou seja no individual, e você estiver presente, esse ciclo esse duo de arte e designer vai estar se fechando, né? Isso Eu não, mesmo. quando faço minhas exposições, eu que faço material de divulgação. Então é uma síntese, né, daquela pergunta inicial, desse duo, de eu trabalhar como designer a divulgação das minhas peças de arte, né? Que é assim, Totalmente, é é maravilhoso. engraçado. E é engraçado, porque eu faço. Mas aquela história do santo de casa não faz milagre é sempre mais difícil criar para mim. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É igual dar nome. A gente é muito mais, de repente, exigente com a gente mesmo, né? É, Não sobra é, tempo, que a gente quer fazer as coisas para os é outros, igual, entendeu? é o que eu Porque tem brinco um sempre. briefing, tem um horário, tem um tempo. É o que eu sempre brinco assim. Você está grávida, você quer um nome para seu filho? É homem ou menina? Tá, rapidinho. É homem. Eu dou o nome na hora. Eu dou o nome na hora. Eu, para escolher o nome das minhas filhas, eu fiz um acerto com a minha mulher. Eu falei, ó, se for menina, você escolhe. Se for homem, eu escolho. E eu não queria saber o sexo. Então, na época, já havia ultrassonografia. Eu, na noite, ela tendo neném, eu nervoso, sem saber qual ia ser o nome. E ainda bem que vieram meninas. Foi ela que deu o nome. Você Quando tirou é esse para problema. quando é para mim, eu fico travado. Ah, que engraçado. Agora, olha aqui. Quais os seus planos para o futuro? Agora vamos ver os futuros aí. O futuro aí. Eu acabei falando, eu acabei Você já falando um falou pouco. um pouco, mas eu Não, queria assim, que você falasse mais assim. O que você mas já assim, está mais perto de concretizar? O que você já está planejando? Fazer encomendas você já está fazendo, né? Já está isso. aberto a fazer encomendas.
preparando uma exposição, você já está com a ideia, já se preparando para uma exposição. Ser convidado para Entre Artes, eu já falei aqui agora, que vai ser um dos próximos aí, que eu vamos ver, vamos conversar. Mas me fale alguma coisa que você Não, com esteja ainda certeza. no segredo. Não é. É publicitário, agora eu vou falar de mim e vou falar bem, né? Porque é difícil, mas eu falo. Eu tenho um projeto realmente dessa exposição que eu falei, e eu quero montar um calendário para mim que eu consiga estar aqui no Rio, em Niterói, e estar também lá em Pipa, porque é uma cidade que eu adotei no coração, e como eu falei, como você leu lá no meu perfil inicialmente, teve uma grande aceitação, porque Pipa é uma cidade turística que tem muito europeu, e graças àquilo que eu falei, o europeu está muito aberto para a arte realista. Hoje eu tenho quadro em várias capitais e cidades da Europa. Eu atualmente eu acho que eu tenho até mais quadros. Há um mês atrás eu mandei um quadro para uma prima minha que está morando em Lisboa e está lá. Mas assim, tem vários quadros que estão indo para lá, isso é muito legal. Eu tenho uma coisa que eu tenho orgulho danado, porque eu vendi um quadro lá em Pipa para um francês que mora a 2 quadras do Museu d'Orsay. Então hoje eu Ai, tenho, que bacana! eu não tenho quadro no d'Orsay, mas a 2 quadras está lá um quadro meu. Tá Então assim, pertinho. eu quando eu vou a Paris, assim, se tiver que ficar um mês no Dorset, um mês eu querer todo dia para o Dorset. Então, para mim é uma honra. E aí, esse projeto, né, de você montar, de repente, o calendário de estar lá na alta temporada e aqui, né, isso é uma coisa que eu quero tentar fazer. E é isso, fazer o Entre Artes e outras exposições. E estou, assim, animado com o retorno que isso tem tido, né? Essa minha iniciativa, muito feliz. Provavelmente tem alguns dos meus clientes assistindo a nossa live, eu quero agradecer. Graças a ele, né, a eles, a gente está construindo aí uma carreira. Isso aí. Ô, Marcelo, eu vou deixar agora aberto para perguntas, se alguém tiver uma perguntinha para fazer a você, tá? Eu quero ver aí. Marina, alguém está fazendo alguma pergunta? Tem muita gente parabenizando o Marcelo. Tem muita gente te parabenizando. Teve uma pessoa que perguntou se ele ainda está morando em Pipa. Tá, ó, tem uma pessoa te perguntando se você ainda está morando em Pipa. Aí eu quero que você fale. Não, Só não, suas Pipa. obras, fala. O que acontece? Pipa é um projeto que Quem é que aconteceu está há 3 perguntando? anos. Espera aí que eu vou falar o nome da pessoa. Ah, Lourdes Antunes. Lurdinha, oi Lurdinha, beijo. Eu conheci até teu amigo lá, aquele que eu esqueci o nome dele agora, mas eu conheci ele lá. Um que é médico. Mas enfim, o meu projeto em Pipa foi muito interessante. Foi uma aventura, né? Eu fui para lá a convite de uma amiga que tem um restaurante onde os meus quadros estão em exposição, que para mim é um dos restaurantes, se não o melhor de Pipa, que é o Che Marília, que é uma colega nossa aqui dos Ah, Salesianos. Che Maria é aquele que é bem na ponta da água, assim. Não, não, Chemarília. Ele é na Rua do Céu, a rua mais linda de Pipa, Ah, que tá. Então é não. toda Não, é porque pintadinha. eu fui num que eu amei. Eu É. conheci muitos ali, mas eu não sei, não sei se é isso. Isso aí, Lurdinha, o Edgar, tô lendo aqui que você escreveu, conheci o Edgar lá. Em Pipa todo mundo se conhece, né? Hoje você tem uma ideia, eu vivo nisso, né? Eu, o dia inteiro falando com gente, essa coisa do WhatsApp é ótima. É pessoas em Pipa, pessoas perguntando. Porque eu ia voltar em abril, maio. Só que a pandemia me segurou aqui. E Pipa, coitada, ela tá passando por um problema, porque é uma cidade turística e fecharam. Então, Claro. assim, vai estar melhorando, É estão igual abrindo. Paraty, é igual mais tantas outras que estão assim, É. né? Então, assim, Fechadas. respondendo a pergunta da Lourdes, da Lurdinha, eu estou hoje em dia aqui esperando a coisa melhorar para voltar para lá, mas assim, a tendência é eu ficar um pouco lá e um pouco aqui, né? Por Tá. causa das temporadas, então é por aí. Tem mais outra pergunta? Não. Tem muito parabenizando a você, falando que tá ótimo. Quantos Obrigado. minutos que faltam para a gente acabar? Faltam 10 minutos, Marcelo. Se Eu você posso quiser cantar. quer falar alguma coisa especial, olha, para mim, eu acho que você falou tudo bacana, tá? Que não precisa mais falar, mas você que sabe. Você quer despedir do pessoal? Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo a gente, agradecer muito a sua presença, Marcelo. Adorei conversar com você. Eu estou muito feliz com Igualmente. a carreira de arte agora sua, que eu acho que a arte sempre é um aliado maravilhoso para a gente, para a nossa vida, dá muita sorte. É um Ah, prazer. tem uma pergunta.
Queria saber se você vai fazer a exposição ligada ao Antônio Parreira. Quem é que fala? Alexandre Olimpiero. O Alexandre Olimpieiro. Pinheiro. Não, Oliveira Pinheiro. Alexandre Pinheiro está perguntando para você se você vai fazer a sua exposição ligada ao Antônio Parreira. Aquela exposição que eu falei ligada ao Grupo Green, que é um projeto que nasceu. Esse é um grande amigo meu de infância, Alexandre, abração. Tião para os íntimos. E é uma coisa que nasceu, assim, o embrião dessa ideia foi realmente relacionado ao Parreiras. Depois eu extrapolei um pouco para o Grupo Green, né, as paisagens pintadas pelo grupo. Mas, como eu falei, é realmente uma coisa que está aí para... Verdade. Eu queria também, assim, cometi uma gafe aqui, lá em Pipa, eu também tenho um grande amigo, aliás, um casal, a Vera e o Oséias, que também tem meus quadros na loja deles. Tem uma loja lá de decoração, então eu tenho quadros que legal! E tenho Então, estão em na rua, lugares. 2 lugares, eu estou com um convite para um terceiro. Ou seja, se tudo correr bem, eu vou morrer em Pipa. É lindo, porque o cemitério de Pipa, lá são falésias. E o cemitério é na beira de uma falésia. E com o tempo as falésias vão caindo e aqueles túmulos vão indo para o mar. Então meu sonho é morar lá, morrer em Pipa um dia no mar. Ai, Marcelo, não pensa nisso não. Mas eu sou realista. Não, mas é porque eu sou realista. Tem mais pergunta. Fala. Tem a ideia de montar um site para expor e comercializar seu trabalho? Tem uma ideia? Você tem ideia? Qual o nome da pessoa? Tônia Aragon. Tônia Aragon. Está te perguntando se você tem ideia de montar um site para comercializar suas obras e tudo, por agora por diante. Você tem vontade de criar na internet? Toninho, esse aí, Tony Aragon, ficou muito formal. Toninho, meu amigo, meu primo que mora em Houston. É um dos maiores colecionadores, tem um dos que mais comprou quadros meus. Um abraço, um beijo, Toninho. Toninho, tenho sim, mas como eu falei, santo de casa não faz milagre. Hoje em dia eu venho trabalhando muito o Instagram, né? Eu estou começando agora um projeto de divulgar melhor via Instagram e realmente montar um site. Tá nos planos, sim. Né? É importante ter. Não, você pode até vender pelo Instagram mesmo, que dá para vender. Não, é porque assim, hoje em dia, a gente passou pela fase em que o site era importante, depois vieram os blogs, e hoje em dia a ferramenta mais importante de divulgação e venda é realmente o Instagram. Mas assim, como galeria virtual, um sitezinho ali minimamente... não custa nada, né? É uma coisa legal. Assim que aquele santo de casa, né? Quando fizer uma milagre... O santo de casa vai fazer milagre. Isso. E assim, eu lembrei... Fala. É que eu lembrei o nome da loja lá em Pipa, é Projarc. Beijo, Oséias. Projarc. Agora, você pretende dar aula de pintura? Olha, eu sou... Quem é que está perguntando? Bruno Diego. Bruno Diego. Diego. Diego ou Bruno? Bruno Diego. Bruno Diego. D-I-E-L. Diego. Diego. Bruno Diel. Bruno Diel, filho da Renata Sgarbi, nossa amiga. Renata. Irmão Exatamente. do Rude, não sabia. Rude Sgarbi, uma família Sgarbi. A família de artista, uma família... Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu tinha esquecido de falar. Eu hoje em dia tenho alguns colaboradores que estão me mandando fotos. Outro dia eu brinquei, botei no Facebook, que eu estava sem tema e como a gente não está podendo sair, eu recebi centenas de fotos. A Renata Sgarbi é uma artista completa, mãe do Bruno. Ela tira foto toda hora. Eu já pintei alguns quadros dela, que ela me autoriza. Né? Hoje também a Márcia Giuliani é uma amiga, é uma psicóloga aqui de Niterói, fotógrafa que eu tenho pintado. Paulo Roberto Purger, que também é um amigo meu, empresário, tem fábrica de molduras e é um grande fotógrafo. Então essas pessoas têm assim, sido muito importantes nesse processo da quarentena. Bruno, eu quero sim, eu acho que até tenho uma habilidade. Eu já fui palestrante, já quase fui professor universitário, mas assim, eu tenho que sossegar um pouco. Talvez esse curso lá em Pipa, algumas pessoas já me perguntaram, mas é um projeto que eu tenho sim, que eu gostaria. Marcelo, faltam 5 minutos. Vamos agora despedir do nosso público. Eu vou despedir, depois você... Gostaria que você despedisse também. Olha, muito obrigada a todos que estão assistindo a gente.
Eu adorei estar com vocês, adorei estar no café. Tintim, mais uma vez pra gente. Marcelo, Oi. esse seu desenho está dando muita sorte. Muito lindo a sua criação. Eu amei. Tá? É uma releitura, a marca é sua, foi só uma releitura para caneca. Mas ficou ótimo. E olha, e muito obrigado por você ter aceito e muita boa sorte para você e que essa carreira artística seja de muito vento e popa para frente, tá? E muito obrigada a todos. Cacau, você sabe, eu que tenho que agradecer, é um prazer enorme a você, a sua equipe, né, que sempre é muito atenciosa, muito competente, e agradecer a todos que estão assistindo, né, nessa tarde fria, pelo menos aqui em Niterói, essa live e pela força, assim, muitos dos que estão aí sempre estão curtindo o meu trabalho no Instagram, na internet, e é disso que a gente se alimenta, né? Então, assim, o artista precisa de aplauso, né? E eu sou muito feliz por ter esse trabalho e ter um reconhecimento. Muito obrigado. Tá Por ótimo. vocês. Agora vamos ficar com a carinha bonitinha rindo para ter um final feliz.